Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Tema da aula 60: questão prejudicial e suspensão do inquérito policial. Isso já caiu em várias provas de delegado, fase escrita, fase oral, fase objetiva. Então pega o papel, pega a caneta, porque é mais um tema de milhões que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu já quero ver aí, escreva, mande aqui no chat quem vai virar trator. Coloca aí, eu vou virar trator. Coloca aí, time trator, para a gente começar o aquecimento. Quero ver vocês com sangue nos olhos para a gente esmagar a concorrência. Não é para ficar aqui parado só ouvindo igual bocó. Não, tem que demonstrar o quê? Tesão, o ânimo, disposição para vencer essa guerra. Então coloca aí já no chat. E eu quero agradecer as mensagens que eu recebi em relação ao meu aniversário. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Contem comigo sempre. Para mim, lecionar é um sacerdócio, é uma missão divina. Voltar a percorrer o caminho que eu já percorri, mas agora como condutor. Então isso é uma felicidade para mim, extraordinária, indescritível. E olha aqui o que eu me dei de presente, uma espada samurai. Eu me identifico muito com os samurais, código de honra dos samurais, identifico também com os vikings, aquela loucura, quem já viu aquela série Vikings, eles vão para a batalha e tem segurança plena em relação a eles, acreditam na força do céu. Eu me identifico muito, porque na minha época de concurseiro, eu era assim, eu ia para cima, foda-se a banca, foda-se a concorrência, eu ia com tudo, entendeu? E aí eu vejo hoje muita gente que não tem isso. E é isso que faz a diferença. Essa obsessão, essa selvageria. É isso, tá? Então, vamos lá me apresentar, porque sempre tem gente nova aqui. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Tiago Garcia. Olha uma foto aqui minha, o grande Nestor Távora, amigo que eu palestrei no maior congresso jurídico da América Latina, que aconteceu agora em maio, lá em Fortaleza. Tive a honra de compartilhar o palco com o Nestor. Bom, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou caminhando para 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá em Brasília, no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. Consegui 3 feitos raros quando eu era concurseiro, nunca vi ninguém conseguir. Eu fui aprovado para delegado de polícia na minha primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia, para delegada de polícia. Professor, como que funcionam as aulas semanais? Eu estou aqui todo sábado, 11 da manhã, fazendo aulas de milhões que vocês não encontram nesses cursos que tem por aí. Eu sou o único professor que está fazendo esse trabalho de graça há mais de um ano, sagradamente, todo sábado, 11 da manhã. Se você não conseguir acompanhar a aula às 11 da manhã, você consegue pegar depois a reprise. Ela fica disponível por uma semana, mais ou menos. Então, só perde essas aulas quem é muito burro, quem é preguiçoso, quem é bocó, porque não tem desculpa para perder. Se você não valorizar o conhecimento não vai valorizar você e você vai continuar sendo espancado no campo de batalha. Essa é a grande verdade, tá bom? Professor, acabei de chegar e eu vi que você já está na aula 60.
não tem problema, eu vou fazer muitas outras, você acompanha daqui para frente. Professor, como que eu faço para receber os links dessas aulas especiais? É só você permanecer lá na minha comunidade do WhatsApp. Se você ainda não está na comunidade do WhatsApp, é só clicar aqui embaixo para acessar. Aqui tem o link. E se você não achar o link, é só você me chamar lá no direct, que eu coloco você na comunidade, tá bom? É muito legal essa comunidade, só eu mando mensagem e ninguém vê o seu número. Em relação à mentoria, muita gente pergunta, professor, como que eu faço para entrar na sua mentoria para delegado de polícia? Você pode acessar o site sorrei.com.br. O link também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar para acessar o site sorrei.com.br. Corre lá tem várias informações sobre a mentoria e lá tem vários depoimentos dos aprovados para inspirar vocês. Óbvio que não tem muitos, porque não dá para colocar todos, né? Até tem bastante lá, mas assim, não dá para colocar todos, porque são 14 anos aí gerando aprovações. Então, tem muita coisa lá para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, acessa lá o site e você também pode mandar um WhatsApp, tá? 011 91 089 9002. Manda um WhatsApp lá para a gente conversar. Hoje em dia, o concurso virou algo profissional. Sem metodologia, sem estratégia, você não consegue aprovação. Você só está perdendo tempo e dinheiro. Hoje, o concurso virou uma guerra. Sozinha, a pessoa não consegue passar. Você só está perdendo tempo, só está se frustrando, só está gastando com uma porrada de materiais, só está pegando metas inexequíveis e não está saindo do lugar. Está sempre batendo a trave, isso é horrível. Você está deixando a sua vida passar sem ter resultado. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Lá é algo personalizado, eu acompanho, a gente analisa as métricas juntos, fazemos o planejamento e eu acompanho você por um ano. Então, a mentoria faz a diferença, tá bom? Manda uma mensagem lá, então, para a gente conversar. Muito bem. Recados dados. Vamos, então, para o tema da nossa aula. Tema da aula: questão prejudicial e suspensão do inquérito policial. Esse tema já caiu em várias provas de delegado de polícia, em todas as fases. Fase objetiva, fase escrita, fase oral. Esse tema, as pessoas têm uma certa dificuldade, porque como envolve mais o processo penal, a ação penal, muitos estudantes, muitos concurseiros não sabem desenvolver esse tema. Só que cai sim para delegado de polícia. Então, é mais uma aula de milhões que eu trago aqui para você. Eu começo aqui dividindo esse tema nos tópicos pertinentes, como eu sempre faço, porque assim fica bem didático. E eu vou deixar um desafio aqui, principalmente para quem realmente está afim. Porque eu sei que a maioria são pessoas preguiçosas. A maioria são pessoas que não querem se esforçar, que estão acostumadas com o videozinho de 15 segundos, que tem preguiça de pegar uma aula densa para realmente construir conhecimento. É esse tipo de pessoa que nunca vai ser aprovada. Então, para os que realmente estão interessados, que são a minoria, eu lanço aqui o desafio. Depois que terminar essa aula, ou para quem está vendo agora aqui simultaneamente, ou para quem depois for ver a gravação, depois que terminar essa aula, tenta desenvolver esse tema. Tenta, pega um papel, pega uma caneta, sem preguiça de escrever, já para treinar a escrita, e pega isso aqui como se fosse o tema da sua dissertação, da sua discursiva. Questão prejudicial e suspensão do inquérito policial. Como que você desenvolveria isso aqui na sua prova real? Faça esse exercício.
É claro que depois que você vê essa aula, vai ficar muito mais tranquilo, vai ficar muito melzinho na boca, colherzinha na boquinha, aviãozinho. Mas quem for pegar, por exemplo, depois a reprise, tenta desenvolver antes de ver essa aula, tá bom? Então vamos lá. Tema da aula: questão prejudicial e suspensão do inquérito policial. Já falei sobre o desafio, vamos para a questão preliminar ou prévia, porque a gente tem que passar por isso aqui. É muito comum nos concursos a banca perguntar diferenças, semelhanças, coisas em comum. Então, antes de analisar a questão prejudicial, a gente tem que estudar e lembrar o que vem a ser uma questão preliminar, uma questão prévia. E um conceito bem simples aqui para você lembrar é o seguinte: a questão preliminar ou prévia é uma questão que tem natureza processual. É uma matéria que vai envolver condições da ação, pressupostos processuais. Então, isso é a questão preliminar, para você não confundir com a questão prejudicial. Já a questão prejudicial, ela tem um outro conceito. A questão prejudicial é aquela questão que também tem que ser decidida de forma anterior, de forma prévia. Acontece que a questão prejudicial, ela é uma matéria de direito material e ela vai interferir diretamente na tipicidade ou não. A questão prejudicial, ela vai afetar diretamente o mérito da causa, gerando absolvição ou condenação. Então, a questão prejudicial não se confunde com a questão preliminar, porque elas têm essas diferenças que eu citei aqui. Mas há sim um ponto em comum entre elas. E o ponto em comum entre a questão preliminar e a questão prejudicial é a necessidade de ser analisada antes do julgamento do mérito. Esse é o ponto em comum mais citado pela doutrina, tá bom? Então, muito bem. Numa prova objetiva, escrita, oral, você tem que saber isso, porque senão você não vai conseguir desenvolver, principalmente nas fases mais avançadas. Quem fica só decorando e vomitando PDF de curso não vai conseguir lograr êxito nesse tipo de questão, porque envolve o quê? A necessidade de você ter um conhecimento de base, tá? Um conhecimento mais específico, mais sólido. Então, aqui em uma prova escrita ou oral, você poderia depois, em determinado momento, citar a distinção entre prejudicial e preliminar, tá bom? Professor, qual que é a natureza jurídica da questão prejudicial? Existe controvérsia na doutrina sobre esse tema, mas uma corrente significativa da doutrina vem entendendo que a questão prejudicial é um tipo de conexão em razão do vínculo entre a questão prejudicial e a questão prejudicada. Então a doutrina vem entendendo que se trata de uma espécie de conexão. A doutrina cita ainda as características da questão prejudicial, como a anterioridade, a interdependência e a autonomia. São características da questão prejudicial. Isso aqui também cai muito na prova escrita, na prova oral. Então veja, aqui a gente segue uma metodologia, a gente segue uma ordem lógica, começando pelo conceito, fazendo distinções, abordando a natureza jurídica, expondo as características. É assim que você vai realmente formar um arsenal de guerra diferenciado. Muito bem. Professor, me dá um exemplo ainda em relação à questão preliminar e em relação à questão prejudicial. Vamos lá. Por exemplo, questão preliminar, a gente poderia citar a questão da legitimidade ativa. Se existe ou não existe a legitimidade ativa.
Veja que é uma questão processual. Professor, me dá agora um exemplo de questão prejudicial. Vamos lá. É só você imaginar o sujeito que é processado criminalmente, sendo acusado pela prática do crime de receptação. Há uma questão prejudicial, no caso, por exemplo, de saber se realmente o produto foi ou não produto de crime, foi ou não produto de um furto, de um roubo. Então, isso é uma questão prejudicial, tá bom? Para você entender. Muito bem. Classificação em relação ao grau de influência. A doutrina diz que a questão prejudicial ela pode ser total ou parcial. Quando que a questão prejudicial ela é total? Quando ela vai se referir à existência do próprio fato típico, da tipicidade. Então, ela é uma questão prejudicial total. Por exemplo, no caso da receptação, se ficar comprovado que o produto supostamente objeto de receptação não foi produto de crime, isso vai interferir na tipicidade, na caracterização do próprio crime de receptação, tá? Então é uma questão total. Por outro lado, as questões prejudiciais parciais, elas se referem às circunstâncias da infração penal. Como, por exemplo, a existência ou não de uma qualificadora. Então perceba que na questão prejudicial parcial, ela não vai afetar o núcleo, a essência. Ela vai afetar situações periféricas, tá bom? Muito bem. Continuando. Classificação em relação ao caráter ou natureza da questão prejudicial. A doutrina diz que a questão prejudicial ela pode ser uma questão prejudicial de natureza penal. Questões prejudiciais penais. E aqui a doutrina traz outros termos que são usados também para se referir às penais. São expressões aqui sinônimas. Então a questão ela pode ser homogênea, comum, imperfeita ou não devolutiva. Em qualquer um desses casos, nós estamos falando do quê? De questão prejudicial de natureza penal, tá? Então, olha como é importante você construir esse conhecimento. Porque na sua prova, o examinador pode não colocar esse termo, questão prejudicial penal. Ele pode colocar questão prejudicial homogênea, para dificultar a sua vida. Só que aí você vai lembrar da minha aula de milhões e vai saber que é sinônimo de questão prejudicial de natureza penal. O que é essa questão prejudicial de natureza penal? É aquela questão que a prejudicial ela pode ser resolvida pelo próprio juiz do feito criminal, pelo próprio juiz do processo penal, porque são questões penais. Então ele não vai devolver essa matéria para análise de outro juízo, do juízo civil, do juízo de família, não. Ele mesmo resolve ali no processo penal, tá? É o exemplo melhor que eu citei aí em relação à questão da receptação e do furto. São questões onde nós temos tanto prejudicial como questão prejudicada de natureza penal. Tá tudo dentro da mesma área, tá bom? Então é uma prejudicial de natureza penal. Muito bem. E nós temos também as prejudiciais de natureza extrapenais, também conhecidas como heterogêneas, jurisdicionais, perfeitas ou devolutivas. Então, na sua prova, o examinador ele pode colocar assim: questão prejudicial devolutiva, e não usar o termo extrapenal. Só que você vai lembrar que devolutiva se refere às extrapenais. Porque se citar extrapenais, fica fácil de lembrar. O próprio nome já entrega o conceito. Estão fora do direito penal. São questões prejudiciais
que também vão exercer influência na matéria penal são questões que têm natureza de outras áreas do direito. Então, é uma questão controvertida, é uma questão que vai interferir no julgamento da causa penal, só que essa questão prejudicial, ela envolve outra seara do direito. Pode envolver o direito civil, pode envolver o direito de família, o direito tributário, tá bom? Por isso que é uma questão prejudicial extrapenal. O juiz, ele vai julgar a causa penal, só que tem uma questão civil ali no meio, que vai interferir diretamente no julgamento da matéria penal. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Crime de bigamia. Envolve o quê? Uma questão civil, uma questão de família. Houve ou não houve casamento anterior? É uma questão prejudicial. Para eu condenar pelo crime de bigamia, eu tenho que saber e ter certeza se existiu ou não casamento anterior. Então, veja, bigamia é um crime, questão penal. E a existência ou não de vínculo de casamento é uma questão o quê? De outra área, é uma questão civil, tá bom? Então é um exemplo de questão prejudicial extrapenal. Muito bem. Olha como os exemplos ajudam você fixar e entender esse conhecimento. A doutrina divide as questões prejudiciais extrapenais da seguinte forma: as extrapenais, elas podem ser devolutivas absolutas, também conhecidas como obrigatórias, e as extrapenais podem ser ainda devolutivas relativas, ou também conhecidas como facultativas. Os pressupostos, as consequências dessas duas espécies de prejudicial extrapenal, você deve depois estudar na letra seca da lei. Lá no artigo 92 do Código de Processo Penal, você vai encontrar os pressupostos e as consequências das devolutivas absolutas. E no artigo 93 do CPP, você vai encontrar os pressupostos e as consequências das devolutivas relativas. Eu não vou abordar aqui porque é basicamente ler o que está na letra seca da lei. Ler, entender e guardar, tá? O que eu estou passando aqui para você é o que você não vai ver diretamente na lei, que envolve conhecimento doutrinário, conhecimento jurisprudencial. Então, para a gente otimizar o nosso estudo, fica de tarefa para você ler os artigos 92 e 93 do CPP. Então vamos lá. Professor, me explica o que vem a ser uma questão prejudicial, extrapenal, devolutiva absoluta. Por isso que essa matéria ela tem um grau de dificuldade um pouco maior, porque envolve muitos conceitos, muitas classificações, e a galera se perde. Imagina se pedir para a pessoa desenvolver isso aqui, ó, dificultar ainda mais aqui, ó, uma questão prejudicial heterogênea. Isso aqui cai na prova, o camarada fica perdido. Ó, questão prejudicial heterogênea devolutiva absoluta. Agora, a partir do momento que você entende, fica tranquilo, tá bom? Então vamos lá. O que vem a ser essa questão devolutiva absoluta dentro das prejudiciais extrapenais? A questão devolutiva absoluta, ela vai se referir ao estado civil da pessoa. Estado civil da pessoa, lato sensu. É o que diz a doutrina. Professor, me dá um exemplo. A questão civil envolvendo a pessoa pode estar ligada ao vínculo familiar. Por exemplo, casou, não casou, constituiu família. É uma questão ali que está ligada ao matrimônio, ao casamento. Pode se referir às condições pessoais da pessoa.
como, por exemplo, a idade dela. Pode se referir a questões políticas, como nacionalidade, cidadania, enfim. As devolutivas absolutas envolvem, então, o estado civil da pessoa, tá bom? E aí, a doutrina diz que esse tipo de prejudicial, ela é devolutiva absoluta ou obrigatória. Por quê? Porque o juiz criminal tem que suspender o processo criminal até que o juízo civil decida a questão de forma definitiva. É isso que está na lei, lá no artigo 92. Então, se existir uma questão prejudicial dentro do processo penal que envolva o estado civil da pessoa, o juiz criminal tem que suspender o processo criminal e devolver a matéria para análise do juízo especializado, do juízo civil, por exemplo. Tá bom? Então, é devolutiva absoluta obrigatória. Por outro lado, a questão prejudicial extrapenal, ela pode ser devolutiva relativa ou também conhecida como facultativa, que é a situação prevista lá no artigo 93 do CPP. Lá no artigo 93 do CPP, em suma, o legislador fala o seguinte: se a questão prejudicial é importante para a solução da causa penal, mas não envolve o estado civil da pessoa, o juiz penal ele tem a faculdade de suspender o processo penal para que ocorra o julgamento no juízo especializado da questão controvertida. É uma faculdade, é uma possibilidade. Então, no primeiro caso, ele tem que suspender. A suspensão é obrigatória. Já no segundo caso, a suspensão ela é facultativa, tá bom? Muito bem. Outro ponto importante que a doutrina traz sobre essa matéria são os sistemas de solução adotados. E nós temos os seguintes sistemas. O primeiro sistema é conhecido como sistema do predomínio da jurisdição penal. O que é isso? Significa o seguinte: é o juízo penal que tem que decidir a questão prejudicial. E ponto final. Quem manda é o juízo penal, ele que vai resolver. Ponto final. Já a classificação conhecida como prejudicialidade obrigatória diz o seguinte: o juízo penal tem que mandar a matéria que não é de direito penal para o juízo especializado resolver. Então aqui nós temos a prejudicialidade obrigatória. E nós temos também o sistema da prejudicialidade facultativa, onde o juiz pode entender que não é o caso dele mandar a questão controvertida para exame do juiz especializado. Ele pode entender que dá para ele mesmo resolver, tá? Prejudicialidade facultativa. E nós adotamos no CPP o sistema misto ou eclético. O que é esse sistema misto ou eclético? É uma mistura dos dois que nós já analisamos aqui. No sistema misto ou eclético, tanto o juízo criminal como o juízo civil podem resolver a questão prejudicial, a questão controvertida. Vai depender das circunstâncias, vai depender da matéria. Por isso que a gente tem que estudar bem o artigo 92 e o artigo 93, porque são eles que vão definir se o juiz do penal é ou não é obrigado a mandar a questão prejudicial para análise do juízo civil, tá bom? Muito bom. Então, olha que pergunta boa para cair na prova. Em relação às questões prejudiciais, qual é o sistema de solução adotado pelo Código de Processo Penal? Mais uma questão que derruba a maioria das pessoas. E aqui também é importante a gente lembrar desse princípio
que poucos estudam, que é o princípio da suficiência da ação penal. O que significa esse princípio, professor? Esse princípio significa o seguinte: o processo criminal, ele tem suficiência. Ele é suficiente por si só para resolver algumas questões prejudiciais, algumas questões controvertidas. Ele depende só dele mesmo. Ele é suficiente. Ele é autossuficiente. Isso é o princípio da suficiência da ação penal. Só que perceba que, embora nós adotemos ele, a gente não adota de forma absoluta. Por quê? Porque se for uma questão prejudicial que envolva o estado civil da pessoa, o juízo penal não é suficiente para resolver isso. Ele tem que mandar a matéria para análise do juízo especializado, do juízo civil, tá? Então, guarda o conceito do princípio, lembrando que, embora ele seja adotado, ele é adotado de forma mitigada, porque não é sempre que prevalece a suficiência da ação penal. Bom? Muito bem. Após essa aula de milhões, após rever ou ver pela primeira vez, para quem nunca viu, os conceitos bases essenciais, agora sim a gente entra no tema principal aqui, que é a questão prejudicial e a suspensão do inquérito policial. Então, veja como é diferente. O estudo que você faz em geral, é aquele estudo de merda, que você fica decorando material de cursinho. E aí você só olha lá e vê, o inquérito policial não pode ser suspenso quando tem questão prejudicial. É a regra. E você fica com aquela merda na cabeça. Só que se cair isso numa prova escrita para você desenvolver, onde não dá para enrolar, onde não dá para escolher só A, B, C, D ou E, ou certo ou errada, você se fode, você se ferra. Porque você não teve base. Se cai numa escrita ou se cai numa oral, o examinador começa a colocar você contra a parede. Por isso que é importante aprender como fazer um estudo sistematizado, interdisciplinar, um estudo foda, forte, tá bom? Muito bem. Agora nós já estamos preparados para analisar essa questão. E a doutrina e a jurisprudência dizem o seguinte: ainda que exista uma questão prejudicial, em regra, isso não vai servir para suspender o inquérito policial. Porque o inquérito policial é uma fase preliminar, é uma fase investigativa, é a primeira etapa da persecução penal, mas não é ainda a persecução penal em juízo, não é ainda a segunda etapa. Então, em regra, a doutrina e a jurisprudência dizem que não cabe a suspensão do inquérito policial, mesmo que exista uma questão prejudicial. E nas provas de delegado, você vai se deparar, por exemplo, com a seguinte questão. Imagine que houve, e aí vem aqueles enunciados enormes que agora estão na moda, principalmente a FGV, aqueles enunciados de uma página para pirar o cabeção. E aí, o examinador coloca assim: fulano de tal está sendo investigado por crime tributário, houve o lançamento definitivo do tributo, porém, entretanto, fulano de tal ajuizou ação civil anulatória de débito fiscal no juízo especializado. E aí, como que fica? O inquérito pode tramitar nesse caso? E a jurisprudência do STJ vem e diz o seguinte: o juiz, ele tem a faculdade de suspender ou não uma questão prejudicial extra-penal, se não se refere ao estado civil da pessoa. Então é uma faculdade. E mais, segundo a jurisprudência do STJ, havendo o lançamento definitivo do tributo, ainda que exista o ajuizamento de ação anulatória na seara do juízo especializado, isso não obsta o prosseguimento da ação penal, porque são esferas distintas, tá? Então, essa é a jurisprudência. Então, cuidado,
porque isso vai cair na sua prova e o examinador vai querer saber de você se cabe ou não cabe a suspensão do inquérito policial. E a resposta é, como regra, não cabe a suspensão do inquérito policial, tá bom? Professor, me dá um julgado, vamos lá, vou te dar um julgado aqui sobre esse tema. Agravo regimental no HC 984757 do STJ. Olha que aula completa, olha que aula de milhões, tá bom? Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sou Rei, porque a gente tem que virar samurai, tem que virar viking, e a hora que abrir a porteira, a hora que começar a guerra, é espadada, é nocaute, é esmagar a concorrência e o inimigo. É arte da guerra, meu filho, é samurai. É assim que eu quero ver você. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. E bora passar o trator. Lembrando, já deixa o seu like aqui. Já me segue também no YouTube, tá bom? E manda mensagem se você quer ser aprovado para delegado. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Sozinho, você não vai conseguir passar para delegado. Acesse lá o site sorrei.com.br ou manda um WhatsApp para o 011 91 089 9002. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para acelerar a sua aprovação e para te guiar, tá bom? Então é isso. Valeu!